Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, eu me dispus a um propósito simples, humilde, porém muito necessário nos dias de hoje, para elevar meu pensamento diariamente, para evitar as confusões do caminho. E é por isso, meu amigo, meus irmãos do caminho, a leitura do dia de hoje. Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Se não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós, logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, e o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a susceptibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra.
Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subalterno, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. Ver capítulo 17, item 9. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os fossem respeitados, os seus. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Meus amigos, meus irmãos, irmãos do caminho, a leitura de hoje, ela é um chamado bem claro para que quem quer trilhar o bom caminho deve seguir essas máximas. Deve se colocar num plano anterior ao próximo. Não deve querer mostrar-se se tem alguma qualidade. Não deve querer ostentar. Não deve querer, enfim, se sair melhor em qualquer que seja o campo do que o próximo. A vaidade devemos deixar de lado. O orgulho devemos deixar de lado. E devemos sempre e sempre colocar o amor ao próximo, o respeito pelo próximo e agir com o respeito que gostaríamos que aquele próximo ou qualquer outro próximo agisse conosco. Mas não por esperarmos algo em troca de ninguém. Não caiamos nessa armadilha. Dar a quem quer que seja o nosso melhor, sem esperar. Porque certamente Deus vê tudo isso. Jesus não esquece. Deus que tudo vê, nos prepara ao agirmos assim. Sempre o melhor convívio, o convívio das vibrações elevadas, dos espíritos que nos trazem calma ao coração, dos espíritos, nossos amigos, que já estão numa caminhada adiante de nós. E só pelo fato de nos colocarmos numa vibração melhor, esta recompensa não teria preço nenhum no valor do dinheiro de qualquer país deste mundo. Meus irmãos e irmãs, para que nós nos coloquemos sempre
longe daquilo que nos angustia. Talvez não consigamos num primeiro momento, talvez nossas cruzes sejam pesadas, porém, o caminho para o alívio, verdadeiro alívio, é sempre nos colocarmos a serviço de, e não requerendo o serviço de. Era isso o que eu gostaria de acrescentar ao já claro esclarecimento trazido pela leitura. Assim, meus amigos, encerro o vídeo de hoje, como sempre, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus.